O autocontrole, a gestão das próprias emoções tem sido, a cada dia que passa, mais desafiadora devido ao ritmo frenético da vida. E eu quero conversar um pouco com você sobre isso hoje. Antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui. Meu nome é Aloysio Alves e você já pode se inscrever, passar a me seguir aqui e também dar um like, dar um joinha, mandar aí um comentário, um emoji para ajudar o algoritmo a entregar este conteúdo para mais pessoas. Mas eu dizia para você, e tudo que eu digo aqui é baseado na minha longa experiência de mais de 30 anos trabalhando com desenvolvimento humano, logicamente o meu em primeiro lugar, porque se eu não fizer um pouco ou o máximo em minha vida, como é que eu poderia me atrever a ajudar os outros, não é, pessoal? Então, tudo que eu conversar com você aqui tem a ver com as percepções que eu tive ao longo desse tempo, estou tendo nos atendimentos online, nos atendimentos presenciais. Então, certamente você vai encontrar aqui alguns pontos de identificação com o que eu apresentar para você e outros pontos de discordância, e está tudo bem, porque é assim que a vida funciona. Aquilo que você traz de discordância ajuda o meu desenvolvimento. Aquilo que eu levo para você que você eventualmente não conhecia ou discorda, você poderá ter um novo olhar e cuidar do seu crescimento pessoal também. Enfim, quando nós falamos nessa questão do crescimento humano, eu não estou querendo dizer que você é pequeno, que você é medíocre, não. Aliás, se tem uma coisa que me incomoda muito é ver aqui na internet ou mesmo nas palestras, nos lugares, uma pessoa chamar os outros de medíocres, né? Eu não sei o que esses acusadores de mediocridade ganham com isso. Talvez ganhem uma falsa sensação de que sejam superiores, o que não é verdade. Todos nós somos igualmente e somente seres humanos em busca de soluções para a precariedade que é a vida humana. Se você ainda está naquela de cravar frases feitas, de achar que os outros são medíocres, que os outros são incompetentes ou não têm inteligência, eu sinto muito, mas é importante ampliar exatamente esse autoconhecimento e, como eu disse, é nessa antítese dos argumentos, nessa dialética do conhecimento, que um conhece uma coisa muitas vezes em oposição àquilo que o outro já acredita conhecer, é isso que faz o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. E o autoconhecimento passa por aí, por perceber que nós somos absolutamente, enquanto condição humana, somos iguais, estamos literalmente navegando e viajando dentro do mesmo planeta por esse espaço ainda desconhecido, e por outro lado somos acidentalmente diferentes, porque cada um de nós tem uma percepção da vida, tem, vamos dizer assim, uma formação diferente, vem de família diferente. Obviamente isso tudo é muito assim claro para todos nós aqui, nem precisa de nós falarmos muito nisso aqui. Mas o que eu quero trazer para você, que eu percebo muito, é uma certa resistência e uma crítica pronta a tudo aquilo que é o diferente. Então é muito interessante perceber que, em geral, nós temos mais facilidade de nos entendermos com aqueles que concordam conosco ou que cultivam os mesmos valores, as mesmas crenças aqui em todo sentido, não só no sentido religioso, acreditam nas mesmas ideias. É mais fácil, vamos dizer assim, ficar formando grupinhos, panelinhas pela sociedade afora, do que se abrir para conhecer o diferente. E o diferente, ele vem sempre trazendo para nós o quê? Uma possibilidade de nós revisarmos nossos conceitos, nossa
aquilo que é chamado em alemão de Weltanschauung, que é uma visão de mundo, para que nós então possamos fazer esse movimento de crescimento e desenvolvimento humano. E tanto eu quanto você, nós não estamos prontos, nós somos projetos em andamento, ainda estamos em construção, ainda não chegamos àquela plenitude tão buscada e tão idealizada. Aliás, se tem uma coisa que eu aprendi com o velho mestre, né, experimentado, é que quando a pessoa se coloca como perfeita é porque ela já morreu. Tudo aquilo que se vê como, toda pessoa que se vê como perfeita, ela não tem mais possibilidade de crescer e nem possibilidade de se desenvolver, porque ela já morreu. Então, a imperfeição é a nossa companheira durante toda a nossa existência. E isso, ao invés de ser algo negativo, não é algo negativo. É algo que é um estímulo que já está colocado no nosso DNA para que nós possamos buscar novas adaptações para vivermos nesse mundo em mudança constante. Então, todos nós podemos ter um olhar diferente para as imperfeições, as nossas imperfeições, das quais nós temos consciência ou não, mas também as imperfeições dos outros e do mundo. Vivemos num lugar em que não existe perfeição, embora muitos ainda fiquem presos numa paranoia de buscar uma perfeição. Essa perfeição, ela é um ideal a ser buscado. E esse é um grande estímulo que acaba sendo favorável para que nós possamos crescer. Será que a forma como você realiza suas tarefas, suas funções profissionais, será que essa forma é a única? Será que existe algo que você possa inovar na sua maneira de trabalhar? Será que a forma como você se relaciona com sua família, ela é a única forma ou você poderia acrescentar algumas novas maneiras, inclusive em se tratando de família, sabendo ter o discernimento, a inteligência para acrescentar distanciamentos, porque muitas vezes a aproximação, vamos dizer, intensa com os familiares traz também alguns problemas. Ou outras vezes você está muito afastado, precisa colocar uma pitada de aproximação. Isso para dar algum exemplo aí na área familiar. Será que na própria forma de você lidar com o dinheiro, com as coisas materiais, você não poderia acrescentar algo novo, experimentar uma mudança a partir do que você já faz e assim se aperfeiçoar? Será que o que você estudou até agora é suficiente para você atravessar esse momento de grande movimentação no mundo, ou seria preciso você se reciclar, se capacitar num curso de qualidade, numa boa universidade conceituada? Será que não é momento de fazer isso? Será que o fato de você acreditar que você precisa ficar o tempo todo ligada ao que você já está aí mais do que comprometido, alguns grupos sociais, grupos de internet, grupos virtuais, será que não está na hora de você repensar isso? Então, o crescimento humano, nesse sentido, o desenvolvimento humano, ele passa sempre, o tempo todo, por essa exigência de readaptação. E para isso é preciso ter uma flexibilidade mental, abertura de pensamento, abertura da mente, claro, para que você possa, de fato, oxigenar um pouco a sua forma de viver. Senão, você poderia conquistar muito mais satisfação, muito mais prazer, ou também talvez você esteja precisando de abrir uma clareira dentro da sua existência para você se sentir pertencente a tudo isso que está acontecendo. E eu falo isso para você porque no consultório é muito comum aparecerem pessoas que estão um pouco deslocadas de si próprias. É como se elas vivessem uma vida, mas que essa vida que elas estão vivendo
não é exatamente o que elas querem. E talvez a pessoa me diga assim, mas Aloísio, eu escolhi essa vida em algum momento. Eu posso dizer para você, sim, você escolheu em algum momento, está tudo bem, mas certamente agora pela sua evolução, pelo seu crescimento, seu amadurecimento, aquele estilo de vida que você escolheu em algum momento, repito, estava tudo bem, está tudo bem, você precisa mudar agora. Não é porque você disse que eu tenho uma convicção e eu vou viver, vou viver, né? Vou viver e morrer por essa convicção, não quer dizer que você não possa, em algum momento, abandonar isso, porque talvez esteja fazendo mal para você, fazendo mal para as suas relações interpessoais, para a sua vida a dois, pode estar fazendo mal para a saúde do seu corpo, a saúde da sua mente. Ninguém merece ser estúpido a vida inteira. Nós podemos, em algum momento, fazer escolhas que nos sirvam. Outra hora fazemos escolhas estúpidas, ou seja, escolhas que não nos fazem crescer, mas nós também podemos, pela liberdade humana que é intrínseca a todo ser, mudar, trocar muitas vezes aquilo que a gente chamava de liberdade, que é uma estupidez talvez, no caso da escolha, para outro patamar. É você que pode fazer isso. E quando você se sente livre, você faz mudanças, você olha para o diferente. Então isso é muito importante, olhar para aquilo que é diferente e procurar acolher na sua vida esses movimentos que chegam e verificar se eles cabem na sua vida. Muitas vezes cabem adaptados, né? Ou seja, adequados sob medidas para você. Na verdade, o que eu estou falando para você é que no consultório eu vejo muita gente que adoece porque estão aferrados, agarrados com antigas ideias que não lhes servem mais. Repito, elas já serviram, mas agora não servem mais. E a pessoa simplesmente não sabe o que fazer. Por isso resolvi falar com você como se fosse uma prestação de serviço e uma forma, um alerta preventivo para você não cair nisso. Olhe o que você realmente quer para a sua vida hoje, faça as mudanças com responsabilidade e não saindo loucamente fazendo mudanças sem pensar. Analise tudo, pese o que você ganha, o que você perde, e se você não conseguir fazer isso sozinho, é claro, procure ajuda profissional, porque em alguns momentos nós precisamos ter mais humildade ainda de admitir que tem coisas em nossa vida que nós não conseguimos resolver sem ajuda profissional. Eu espero ter ajudado, e se você achou útil o que nós comentamos aqui, passe para seus grupos de contato, compartilhe com seus amigos, não esqueça de dar um like aqui, dar um joinha, colocar um coraçãozinho para ajudar esse conteúdo chegar a mais pessoas. Obrigado por estar aqui nessa conversa, abraço do Aloísio Alves e até a próxima!